Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra para irmos visitar a Irlanda do Norte e um pouco também o Reino Unido, onde esta semana haverá eleições regionais, principalmente na Irlanda do Norte, onde todo o Parlamento vai a votos. As últimas notícias sobre o Brexit dão a entender, tal como a pandemia, que o Brexit, os problemas do Brexit desapareceram, tal como a pandemia também desapareceu, isto é, deixaram de fazer parte dos alinhamentos dos telejornais e, portanto, nós tendemos a esquecer-nos de que eles existem, apesar de existirem. Estas eleições para a Irlanda do Norte vão, como me parece mais ou menos evidente, mas o embaixador Seixas da Costa dir-me-á se concorda ou não, farão aparecer novamente os problemas do Brexit e principalmente o problema do protocolo da Irlanda. Os problemas que o Brexit trouxe à Irlanda e ao Reino Unido estiveram sempre presentes, umas vezes disfarçados, outras vezes não. Eu pedia para colocarem um mapa sobre a relação entre o Reino Unido e a Irlanda. Nós vemos neste mapa à direita uma ilha, que é a maior ilha, que é a Grã-Bretanha. Nós normalmente chamamos Grã-Bretanha, Reino Unido, mas a ilha é a Grã-Bretanha, que tem no norte a Escócia, à esquerda o País de Gales e na parte sul a Inglaterra. E depois temos uma ilha ao lado, mais pequena, que tem na parte sul um país independente, que é a República da Irlanda, e na parte norte a Irlanda do Norte. A Irlanda do Norte, com a Escócia, com o País de Gales e com a Inglaterra, constitui o Reino Unido. E durante muitos anos, durante cerca de 30 anos, nós tivemos na Irlanda do Norte uma luta feroz de natureza militar, entre o Reino Unido, que pretendia manter a ligação da Irlanda do Norte à Grã-Bretanha, e por outro lado, aqueles que dentro da Irlanda do Norte defendiam a ligação à República da Irlanda e a fusão, a criação de uma única Irlanda. Essa luta, que dentro da Irlanda do Norte tinha ações militares, quer dos chamados nacionalistas, isto é, tipificados pelo IRA, pelo Exército Republicano Irlandês, quer por parte dos unionistas, que eram aqueles que tinham como intenção manter essa ligação ao Reino Unido. Essa luta durou 30 anos, o tempo que por lá se chama The Troubles, as confusões. E em 1998 houve um acordo político altamente corajoso, o Good Friday Agreement, o Acordo de Sexta-feira Santa, que permitiu um concerto de natureza política, no fundo o adiamento do problema, com uma garantia a que a fronteira entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte mantinha-se aberta, e ao mesmo tempo havia um acordo de devolução de poderes ao Parlamento, ao Stormont, que é o Parlamento da Irlanda do Norte, em que ficavam representados quer os unionistas, isto é, aqueles que queriam a ligação ao Reino Unido, quer os nacionalistas, aqueles que queriam a ligação à República da Irlanda. E este acordo tem-se vindo a manter nos últimos anos com grande dificuldade, mas de repente isto cruza-se com o Brexit, como o António disse. Porquê? Porque a Irlanda faz parte da União Europeia, a República da Irlanda faz parte da União Europeia, isto é, a parte do sul da ilha da esquerda, e o Reino Unido saía. E como saía, tinha que sair também com a Irlanda do Norte. Mas então, como é que era possível manter a fronteira aberta entre a Irlanda do Norte e a Irlanda, quando havia uma fronteira entre o Reino Unido e o resto da União Europeia? Encontrou-se uma maneira que foi manter a Irlanda do Norte no chamado mercado interno da União Europeia, nas questões aduaneiras, e, portanto, sem fronteira, e criar-se uma fronteira de natureza artificial, meramente técnica, que passava pelo mar da Irlanda, isto é, entre a Irlanda e a Irlanda do Norte, e, por outro lado, a Grã-Bretanha, e essa fronteira havia um controle marítimo, que se fazia naturalmente nos portos à entrada ou à saída. Os unionistas, isto é, que querem manter a ligação ao Reino Unido, são contra essa fronteira. O IRA, o Sinn Féin, que é o partido mais nacionalista, é favorável ao acordo que foi feito. Boris Johnson, de início, disse que sim, e depois disse que não, e agora quer rever com a União Europeia todo o acordo.
isso não é possível, a União Europeia não tem consenso nessa matéria. O que é que se vai passar daqui a dias? Vamos ter eleições de novo dentro da Irlanda do Norte. E dentro dessas eleições, o partido que aparece apontado como sendo provavelmente o vencedor é o Sinn Féin. O Sinn Féin é um partido que era, digamos, a ala política do IRA, do Exército Republicano Irlandês. Da mesma maneira que no País Basco o Ari Batasuna era a cara da ETA. Ora bem, este acordo, o Sinn Féin mudou muito com os tempos. O Sinn Féin deixou a luta armada, aceitou o acordo de Sexta-feira Santa, de 98, digamos, civilizou-se. Muitas das figuras do Sinn Féin desapareceram, uma delas morreu há poucos anos e era uma das figuras que estava ligada ao IRA, que era Martin McGuinness, e entrou para o governo da Irlanda do Norte. Normalmente o governo da Irlanda do Norte, normalmente não, até hoje o governo da Irlanda do Norte foi sempre presidido pelos nacionalistas porque tinham maioria. Preciso percebermos que os nacionalistas são normalmente protestantes e os unionistas são normalmente protestantes e os nacionalistas católicos. Os unionistas eram maioria e os católicos eram minoria. As coisas hoje estão mais ou menos empatadas e aparentemente nas sondagens para estas eleições o Sinn Féin pode aparecer pela primeira vez a ficar à frente da votação. E há muito quem tema que possamos vir aí a uma nova movimentação de natureza violenta, porque o Sinn Féin não parece muito ligado hoje em dia para fazer, digamos, a reivindicação da união da ilha. Os jornais internacionais trazem uma expressão muito interessante, que é muito anglo-saxónica, no dizendo, o Sinn Féin está hoje mais virado para a bread and butter policy, a polícia do pão com manteiga, isto é, a política do pão com manteiga, isto é, as questões da habitação, as questões do custo de vida, as questões do desemprego, portanto, a saúde, todas estas agendas sociais normais, e que são agendas que estão, curiosamente, muito pouco ligadas à agenda dos unionistas. Os unionistas são um partido muito conservador. São contra o casamento do mesmo sexo, são contra o aborto, são mais conservadores do que os seus émulos do outro lado, que é o Partido Conservador britânico, que é, no fundo, quem está próximo. O Partido Conservador britânico, aliás, curiosamente, não se chama Partido Conservador, chama-se Partido Conservador e Unionista. Exatamente. As pessoas esquecem isso, mas lembraram-se disso quando foi do Brexit. E, portanto, estamos a ver se o Sinn Féin chega ao poder. Eu agora, António, permitia-me só contar aqui uma pequena história que ninguém sabe. Normalmente, não. No seu Porto, há um famoso Clube dos Fenianos. O Clube dos Fenianos significa, Fenianos vem de Fenian, Fenian Club. São os clubes que defendiam o apoio aos católicos irlandeses durante a independência da Irlanda no início do século XX. E, portanto, subsiste hoje no Clube dos Fenianos e na Sapataria Fenianos, que eu sei que há no Porto, sem fazer publicidade, e se calhar as pessoas que lá vão comprar calçado ou que vão dançar ao Clube dos Fenianos não sabem que elas, lá no fundo, estão ligadas ao Sinn Féin, que pode ser o próximo governo na República, na Irlanda do Norte. Exatamente. Talvez seja melhor continuarem a não saber, porque senão ainda deixam de ir à sapataria, o que havia de ser uma pena. Consequências da eventual vitória do Sinn Féin para Boris Johnson, ser embaixador? A acreditar, sim, apesar de tudo vai passar a ter digamos, um interlocutor mais exigente. Exato. E menos alinhado, desde logo. E menos alinhado. Boris Johnson está, digamos, nos últimos tempos, tem vindo a colar-se mais à posição do UP, ao partido unionista. Vai ter neste momento do outro lado o Sinn Féin, se por acaso assim for. Se nós levarmos a sério aquilo que tem sido a agenda pública do Sinn Féin, o Sinn Féin não vai introduzir nenhuma ruptura excepcional. É preciso perceber uma coisa, em termos legais, a manter-se a legalidade, no caso de haver uma retificação relativamente à União, ela teria que se fazer por referendo. Mas esse referendo só pode ser convocado pelas autoridades de Londres. Portanto, nós estamos a ver naturalmente Boris Johnson, que está muito mais próximo dos unionistas da Irlanda do Norte, a convocar um referendo desse aspecto. Mas dito isto, também é muito interessante perceber, é que as últimas sondagens dão conta que para a maioria dos irlandeses, tendo em conta que a mudança para a sua vida, depois desta fronteira aberta, praticamente é nula, estar a reintroduzir a questão política da união de toda a ilha da Irlanda
é uma questão que parece que não é prioritária. Claro. Pelo que, muito provavelmente, o Sinn Féin acabará por ser pragmático e, mantendo esse objetivo como agenda última, etc., é capaz de não criar uma crise de natureza política, particularmente num momento tão sensível como aquele que ele sabe que existe, tendo em conta o equilíbrio das duas comunidades. Claro. Muito bem, muito obrigado. O programa Arte da Guerra fica hoje por aqui. Para a semana voltamos com 3 novos temas. E até lá.